Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai olhar bem de perto para a atividade magnética de uma estrela, a Kepler-411. O foco aqui é uma coisa bem intrigante: a relação entre as manchas na superfície dela e umas explosões gigantes de energia, as superflares. Isso aí. E a gente está se baseando num estudo bem específico, né? Um artigo de Araújo e Valho, de 2021. Eles usaram dados do telescópio Kepler. Do Kepler, certo. Então, qual que é a nossa missão aqui, né? Tentar entender como que os cientistas fizeram essa investigação e, principalmente, se essas manchas têm mesmo a ver com as erudições de energia. Talvez parecido com o que rola no nosso Sol. Vamos lá desvendar isso. Para começar, quem é essa estrela, a Kepler-411? É uma do tipo K2V. Um pouquinho menor que o Sol, mais fria também, e o pessoal considera ela relativamente jovem e bem ativa. Ativa, isso é importante. O Kepler ficou de olho nela por uns 600 dias, né? E tem uma coisa legal: 3 planetas passando na frente dela. Exato, 3 planetas em trânsito. Uma super-terra e 2 mini-Netunos. E isso é fundamental para a técnica que eles usaram. A técnica é o chamado mapeamento por trânsito. A ideia, que vem lá de um trabalho do Silva em 2003, é bem engenhosa. Quando o planeta passa na frente da estrela, ele pode, passa por cima de uma mancha estelar. Ah, entendi. A mancha é aquela região mais escura, mais fria, né? Isso. E como a mancha é mais escura, quando o planeta passa sobre ela, o brilho total da estrela que a gente mede aqui cai um tiquinho a mais do que cairia se não tivesse mancha ali. Que sacada! Então, analisando essa pequena variação extra no brilho durante o trânsito, dá para detectar a mancha. E não só detectar, mas estimar o tamanho dela, a temperatura. Os planetas viram tipo umas pequenas sondas varrendo a superfície da estrela pra gente. fascinante. E aí, usando essas sondas planetárias, o que eles acharam na Kepler-411? Quantas manchas? Olha, foram 19.800 manchas detectadas usando os trânsitos dos 3 planetas. O raio médio delas ficou em torno de 17 mil quilômetros. Nossa, grande! E a temperatura? Bem mais frias que a superfície da estrela, que tem os 4.800 Kelvin. As manchas ficam ali por volta de 3.800 Kelvin. E como cada planeta orbita numa inclinação um pouquinho diferente, eles conseguiram mapear essas manchas em faixas de latitude distintas na estrela. Legal, então temos um mapa de manchas bem detalhado. Agora, e as explosões? As superflares? Acharam muitas? Acharam sim, 65 superflares. E a energia delas, olha, é absurda. Varia de 10 elevado a 33 até 10 elevado a 35 ergs. Espera aí, 10 na 33 a 10 na 35 ergs. Para ter uma ideia, como isso compara com as explosões do nosso Sol? Nem compara direito. As maiores explosões donárias que a gente já viu, aquelas classes X mais fortes, mal chegam no comecinho dessa faixa de energia da Kepler-411. São eventos muito mais energéticos. Caramba, e elas duram muito tempo. A duração média foi de uns 33 minutos e tem uma correlação clara. Quanto mais energética a superflare, mais tempo ela tende a durar. E qual a frequência? Acontece toda hora? Em média, deu uma superflare a cada 9 dias, o que é bastante frequente para eventos dessa magnitude. Ok, então a gente tem as manchas mapeadas pelos planetas e essas superflares superpotentes. Aí vem a pergunta de ouro, né? Uma coisa tá ligada à outra, porque parece que estudos anteriores, que olhavam só a variação geral do brilho da estrela, não tinham achado uma conexão muito clara, certo? Exatamente. O pessoal olhava a curva de luz total da estrela, via as manchas passando por rotação, via as flares, mas não parecia ter uma relação direta, tipo, mais mancha visível hoje, mais flare hoje. Parecia meio aleatório. Mas esse estudo, usando as informações das manchas que vieram especificamente dos trânsitos. Aí a história mudou. Eles encontraram, sim, uma correlação positiva entre a área total das manchas mapeadas e a energia das superflares. Opa, mas como assim? Por que agora apareceu essa correlação que antes não era óbvia? Qual foi o segredo? Ah, esse é o pulo do gato do estudo. A correlação não aparece se você olhar dia a dia. Ela só fica clara quando você analisa os dados usando médias de tempo. Médias de tempo? Como assim? Eles calcularam a área média das manchas e a energia média das flares em janelas de tempo, tipo médias móveis.
e viram que a correlação aparecia para janelas entre 16 e 35 dias. Entendi. E a correlação mais forte de todas foi com uma janela de média de 21 dias. 21 dias, isso dá o quê? Umas 2 ou 3 rotações da estrela. Exato. E o que isso sugere? Que essa escala de tempo, essas 3 semanas, provavelmente tem a ver com o tempo de vida das regiões ativas na estrela. Aquelas áreas complexas onde os grupos de manchas nascem, evoluem e morrem. Ah, então a ligação não é instantânea, mancha-flare. É mais uma coisa estatística ao longo do ciclo de vida da atividade magnética? Perfeito. Ao longo dessas semanas, estatisticamente falando, quando a estrela tem mais área coberta por manchas, indicando regiões ativas maiores ou mais numerosas, ela também tende a produzir superflares mais energéticas. Entendi. Essa metodologia de olhar a média temporal foi crucial, então? E o que essa descoberta significa para a gente entender a Kepler-411 e talvez outras estrelas ativas? Sugere fortemente que o motor por trás das superflares na Kepler-411 é o mesmo do nosso Sol, a liberação de energia magnética acumulada nessas regiões ativas, só que numa escala muito maior. Isso ajuda a gente a validar e refinar nossos modelos de como funcionam os dínamos estelares, os mecanismos que geram esses campos magnéticos e toda essa atividade. E para quem estuda exoplanetas, qual é a importância disso? É super relevante. Primeiro, para avaliar a habitabilidade. Uma estrela que solta superflares a cada 9 dias, isso pode ter um impacto gigantesco na atmosfera de qualquer planeta por perto, sabe? Pode destruir uma atmosfera ou talvez até ajudar a criar condições para a vida. Quem sabe? É complexo. Com certeza. E imagino que atrapalha as observações também, né? Muito. Toda essa atividade, manchas mudando brilho, flares adicionando luz, é um ruído enorme quando a gente tenta analisar a luz fraquinha que passou pela atmosfera de um exoplaneta para ver do que ela é feita. Isso é um problemão especialmente para telescópios como o James Webb. Então, entender melhor essa atividade, como nesse estudo, ajuda a gente a tentar, limpar esses dados, a descontaminar as observações. Certo. Então, para resumir, essa análise da Kepler-411, com essa técnica esperta de usar os planetas para mapear manchas, mostrou que existe sim uma ligação estatística, o tamanho das manchas se correlaciona com a potência das superflares, mas você precisa olhar para essa relação ao longo de umas 3 semanas, que deve ser o tempo de vida das regiões ativas na estrela. Exatamente. E fica aí uma reflexão para a gente, né? Esse estudo achou uma ligação estatística ao longo do tempo, mas a gente ainda está longe de conseguir olhar para uma estrela como a Kepler-411 e dizer, olha lá, foi aquela mancha em específica que acabou de soltar aquela superflare. É verdade. A gente vê o efeito geral, mas não a causa pontual em tempo real numa estrela distante. Pois é. Que tipo de tecnologia nova, ou talvez futuras missões espaciais a gente precisaria para chegar nesse nível de detalhe? Para conseguir, quem sabe, um dia, rastrear a origem exata de uma explosão estelar quase que ao vivo? Fica a pergunta no ar. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha e segue o canal.